senhor não é meu tio, eu não acredito no que você fez. Ora, Réia, você deveria agradecer aos deuses por eu ter poupado sua vida. Seu pai era fraco. Deveria ser deposto para que Alba Longa torne-se virtuosa. Mas mandar matar todos os meus irmãos? O senhor é um sanguinário. Tu não respeita a linhagem heróica de Enas e fundou Alba Longa, saindo de Troia, quando os gregos destruíram aquela cidade. Tu és um profano. Pelo contrário, minha querida, eu sou o soberano de Alba Longa e trago a glória de nossos fundadores. Trago no meu sangue o legado de Ascânio, filho de Enéas, o primeiro rei de nossas terras. Quando mandei prender o seu pai, Numitor, e seus irmãos, deixei o trono sem herdeiros e tornei-me sucessor ao trono. Foi uma brilhante ideia de tornar-me rei, não é, minha sobrinha? És um monstro. Amulho, dado um golpe no próprio irmão. Por que não me matou também? Tenho outros planos para a senhorita. Será uma Vesta. Passará o resto de sua vida em sacerdócio, como sacerdotisa de deusa Vênus. Permanecerá pura. Tu queres que eu não tenha filho, para que herde o trono de Alba Longa. Agora deixe-me. Vá cuidar das suas funções de sacerdotisa no templo. O rei Amulho chegou ao poder através de um golpe sórdido contra seu irmão e confinou sua sobrinha como Vesta, sendo uma sacerdotisa virgem para não ter herdeiros. Mas ele não contava que no templo, isolada de todos, ela recebeu a visita do deus Marte. Quem és tu? Menina, ouvi suas súplicas. Vim aqui para te consolar e ajudar a mudar essa história. A visita do deus Marte para a Réia Silva resultou numa gravidez de uma forma não natural e teve 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo. Mas quando o rei Amulho descobriu, resolveu se livrar das crianças. Réia, você insurgiu contra a deusa Vênus. Essas crianças são amaldiçoadas. Vou me livrar delas. Não faça isso. Tenha piedade. Eles são filhos do deus Marte. Conte-me outra. Você ofendeu o legado de Alba Longa. Essas crianças serão jogadas à sorte. Vou jogá-las no rio Tibre. Amulho joga o cesto das crianças no rio, que desceu a correnteza. E Rômulo e Remo sobreviveram, sendo encontrados por uma loba que adotou as crianças, levando-os a uma gruta onde os amamentou. Foi aí que surgiu o símbolo de Roma, que é a loba amamentando as 2 crianças. Mas as 2 crianças cresceram como pastores, foram criadas por Faustulo, e um dia Remo acabou arrumando uma confusão com outros pastores. Não se metam comigo, seus idiotas, vou parti-los em 2. Mas os pastores capturaram Remo e levaram ao tirano rei Amulho, que aprisionou Remo. Rômulo, seu irmão foi preso pelo rei Amulho. E sabe que devo ser honesto com você, meu filho. Sabe que tu és adotado, não é? Tu e seu irmão são filhos de Réia Silva, uma sacerdotisa que era filha do rei legítimo, Numitor, que permanece prisioneiro de Amulho. Isso significa que nosso avô é o verdadeiro rei de Alba Longa? Sim, meu filho. Vocês 2 são os legítimos herdeiros. Ao revelar a verdade para Rômulo, ele invade as moradas do rei Amulho e o assassina. Rômulo liberta seu irmão Remo e o seu avô Numitor da prisão. Numitor, agradecido, resolve conversar com os netos. Então vocês 2 foram criados por uma loba? Meus netos, espero que não tenham ficado nenhum resquício de selvageria em vocês, pois agora confio nos 2 para tornarem-se reis responsáveis. Reis? Sim, vocês poderão fundar uma cidade próxima à gruta onde vocês foram criados. Assim os 2 irmãos escolheram cada um deles um dos morros. Remo escolheu o Monte Aventino e Rômulo o Monte Palatino. Eles foram orientados a observar o movimento das aves diante de cada um dos morros, que seriam a manifestação dos deuses e indicariam qual deles seria o rei. No Monte Aventino, Remo observou um abutre, e Rômulo viu que no Monte Palatino 12 aves sobrevoavam o local.
Muito bem, Remo, eu vou fazer um suco para dividir o nosso território. Mas já vou te falando, respeito e presságio. Cada um cuida do seu agora. Não vai surtar da alma de louco pra cima de mim, hein? Eu não acredito nessas besteiras. E o que você tem de mais que eu não tenho? Remo, chega pra lá. Não ouse vir aqui no meu território. Ah, então é isso? Tá com medo de mim? O poderoso Rômulo está com medinho do seu irmão poderoso tomar suas terras? Isso eu farei com facilidade. Lembre que fomos criados por uma loba e somos territoriais, seu cretino. Não ouse dar mais um passo. Olha, entrei no seu território e... Rômulo, após matar seu irmão Remo, fundou a cidade de Roma, criou o Capitólio, onde aceitou bandidos e banidos de outros reinos. Assim houve a chegada dos primeiros habitantes. Rômulo entrou em guerra contra Tito Tácio, rei dos Sabinos, que por fim aceitou a unificação dos territórios, que definiram os primeiros limites da cidade. Rômulo tornou-se o primeiro rei de Roma. De qualquer modo, os primeiros reis de Roma foram os reis etruscos. Os etruscos eram povos que habitavam a costa oeste da Península Itálica, e através dos seus costumes, deram início ao modelo monárquico da cidade de Roma. Assim surgiram as divisões de classes sociais. Os mais ricos obtinham certos privilégios na cidade, eram chamados de patrícios. Os mais pobres eram chamados de plebeus. Após Rômulo, em 716 anos antes de Cristo, foi ao poder o rei Numa Pompílio. Foi o primeiro a criar um sistema de leis romanas, além de ser o responsável por elaborar o primeiro calendário da cidade e de organizar os ofícios religiosos. Pompílio fez uma reforma religiosa. Em 673 a.C., destacamos o rei Túlio Hostílio. Foi eleito como Pompílio. Ele foi o primeiro a iniciar uma expansão territorial de Roma. Por isso iniciou o exército romano. Nessa época, Alba Longa foi destruída pelos romanos. Estão vendo? Nada poderá me deter. Logo serei o mais poderoso do mundo. Vejam, ele foi punido por Júpiter. Com a morte de Túlio em 641 a.C., iniciou o reinado de Anco Márcio. Houve uma relativa pacificação, mesmo em conflitos com as cidades de Ficana e de Politórium, durante seu reinado. Mas ele ofereceu as terras do Monte Aventino aos derrotados. Anco Márcio criou o primeiro núcleo da plebe romana e foi o primeiro a construir uma ponte sobre o rio Tibre. Assim, Roma entrou na fase dos Tarquínios, começando com Tarquínio Pisco em 616 a.C., que foi escolhido para assumir o trono, pois os filhos de Anco Márcio ainda eram pequenos. Não se preocupem, crianças, eu governarei Roma no lugar de vocês, seus pirralhos mimadinhos. Tudo bem, por Júpiter. Quando for a hora, nós vamos conversar, seu Tarquínio. O rei Tarquínio era um rico comerciante da região, por isso expandiu o comércio de Roma. Mas Tarquínio acabou morto por um complô dos filhos de Anco Márcio. Então chegou a hora da nossa conversinha, seu Tarquínio. Mas e agora, vamos assumir o poder? Nada disso. Vocês assassinaram meu marido. Agora meu genro Sérvio Túlio será o novo rei de Roma. Em 578 a.C., iniciou o reinado de Sérvio Túlio. Sérvio era genro de Tarquínio e recebeu valiosa ajuda de sua sogra para ser eleito rei de Roma. Sérvio Túlio promoveu a primeira reforma social, dividindo os romanos por classes de acordo com a renda de cada um. Também ergueu a primeira muralha em volta de Roma, garantindo a defesa da cidade. Foi nessa época que iniciou os centuriões e os comandantes que guiavam 100 soldados no exército. No reinado de Sérvio Túlio, iniciou alguns direitos aos plebeus. Meu sogro Sérvio Túlio, o senhor deveria ser mais radical e confiscar as terras desses patrícios metidos. Ouça, meu genro Tarquínio. Se eu fizer isso, eles derrubam a monarquia. Essa é a atitude de um rei covarde. Se fosse eu o rei, jamais deixaria de fazer as coisas que eu defendo. A diferença, meu caro, você não é rei. Então esse é o problema? Então, seu idiota, o próximo da linha da sucessão sou eu. E foi em 534 anos antes de Cristo que iniciou o reinado de Tarquínio, o Soberbo, que tomou o poder após degolar Sérvio Túlio. Esse rei foi radical, pois acabou confiscando mesmo diversos bens dos patrícios. Esse rei foi longe demais
essas relações entre os patrícios e essa monarquia não está mais dando certo. Chegou a hora de mudarmos o regime para continuarmos tendo garantias e privilégios que só nós, os patrícios, têm. Por Júpiter. Assim o reinado de Tarquínio o Soberbo acabou, e essa indisposição com a elite resultou na ruína da monarquia e pode ser considerada a principal causa da fundação da República Romana em 534 a.C. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.